Bom dia, meus irmãos queridos, que a paz de Jesus esteja entre nós, encarnados e desencarnados. Hoje é com muita alegria que estamos aqui reunidos em nome de Deus, de Jesus, da espiritualidade, para agradecer essa oportunidade do Evangelho, a Casa da Fraternidade em sua casa. Para isso pedimos a permissão que possamos entrar em seus lares, levando essa energia nova, esse Evangelho de Jesus, para que ele sirva de lenitivo para as nossas dificuldades, nossas dores tanto do corpo quanto do espírito. Queremos a sua presença, Pai, como sempre prometeu, como sempre está com a gente nas necessidades que nós temos. O Senhor é o nosso Rei, o Senhor é tudo para nós, é do Senhor que nós espera o nosso crescimento, o nosso aprendizado que tanto buscamos, Pai. Fica conosco agora e sempre, e assim seja. Iniciando o Evangelho de hoje, do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. O Evangelho é muito polêmico na mente daqueles que não têm a alegria de conhecer a doutrina de Jesus. A felicidade não é deste mundo, disse os nossos irmãos lá num passado bem distante. Não queremos aceitar hoje, porque a cada dia que passa procuramos melhorar cada vez mais, buscando essa felicidade que até então é tão efêmera. Mas com a nossa luta em busca dessa felicidade, em busca de mundos melhores, nós vamos alcançar. Então vamos dar início à leitura da mensagem do livro Vivendo o Evangelho, de André Luiz Espírito e de Antônio Guaduí Filho. A mensagem é muito explicativa, vamos dizer assim. Contrastes. Vamos aqui, primeiro item: colheita farta e famintos, roupa de luxo e desnudos, mansões e favelas, intelectuais e analfabetos, bibliotecas e guerras, atletas e doentes, trabalhadores e mendigos, universidades e presídios, festivais e tragédias, riqueza e miséria, são tudo indagações que a gente vai buscar no Evangelho o esclarecimento. Tamanhos contrastes não permitem que te sintas feliz, mas a doutrina espírita, revivendo o Evangelho de Jesus, convida-te à renovação íntima no serviço do bem desinteressado, ensinando que tua felicidade somente será duradoura e verdadeira se ela for parte da felicidade do próximo. Por isso que Jesus falou: amar o próximo como a ti mesmo. Não fazer do próximo um degrau para a tua subida, mas buscar esse próximo que está ao teu lado, à tua frente, e dar as mãos para que possa erguer esse nosso irmão para nova vida, para uma atividade melhor. Então essa é a mensagem de contrastes, onde a gente vê tantas diferenças, pessoas que estão passando por tanta necessidade, aí no sul, no sudeste, a questão do frio, até levando ao desencarne de muitos irmãos nossos que estão aí ao relento, onde muitos estão aí na luta, lutando para conseguir alimentos, cobertores, colchões. É uma felicidade esse momento, porque aquele que se dedica a agradar, a ajudar o semelhante, aquele que necessita, é feliz. Que eu não acredito de maneira nenhuma que não tenha felicidade nesse ato. Tanto aquele que doa, quanto aquele que recebe. Então, é a mensagem do livro que vai explicar bem direitinho o Evangelho de Jesus. A felicidade não é deste mundo.
Ora, se a felicidade não é deste mundo, para que nós estamos aqui lutando, estudando, colocando em prática o Evangelho de Jesus? Na minha opinião, a felicidade ainda não é deste mundo. Vamos ver lá na frente. Então diz aqui o materialista: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus irmãos, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas. Uma vez que se ouvem sem cessar no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente da sua posição de ser. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece ter favorecido. Neste mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de um lugar de provas e de expiação que é a nossa terra. Primeira paradazinha aqui, vamos chamar a atenção que o sofrimento só é sofrimento mesmo na cabeça, na mente daquele que não tem paciência, que não tem fé em Deus, que não tem resignação. Porque aquele que tem resignação não sente nem dores, nem dificuldades, porque aceita sem murmurar, sem reclamar. Então, se não houver a resignação no ser humano, não adianta seguir em frente, porque vai sofrer. Então, quanto mais se sofre, mais resignado se fica e menos peso a gente sente. Uma pergunta: será que Chico Xavier não era feliz? Irmã Dulce não era feliz? Madre Teresa de Calcutá não era feliz? É impossível acreditar nisso, porque eles eram de um amor sublime, de uma fraternidade tremenda, que eles se dedicavam de corpo e alma. Claro, sofriam, tinham dificuldade, tinham, mas passavam por aquilo que como se um vento tocasse e levasse eles adiante, na sua determinação, na sua fé. Lembramos dos nossos irmãos que estão lá nos interiores, principalmente desse Brasil, passando por tantas dificuldades. Conheci muitos deles que, com toda a alegria que traziam ao beber um copo de água quente saloba, era feliz, porque eu não via esse senhor reclamar de nada. Vamos olhar o passado, quantos tormentos nós atravessamos, nossos pais, nossos entes queridos, que venceram as adversidades do caminho e chegaram aonde chegaram, nos dando a oportunidade de nos sentir mais felizes hoje, que hoje tudo temos, não nos falta de nada. Nós não passamos fome, nós não passamos sede, nós não sentimos calor, porque tudo é favorável. Então, vai se abrir a boca para dizer que a felicidade não existe? Ela não é total, ainda não é deste mundo. Mas se nós conseguirmos juntar momentos felizes como um segundo de paz, um evangelho no lar, para que felicidade mais do que essa? Se você conseguir juntar um momento, um segundo, uma hora, um dia, uma semana, um mês e vai embora, realizando sempre o evangelho lá, para que felicidade maior? Eu, pelo menos, me sinto feliz desse jeito.
Vamos lá. Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra, a única morada do homem, e numa só existência lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta. Iludem-se e enganam aqueles que os escutam, já que está demonstrado por uma experiência secular que este globo não encerra senão especialmente as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, na busca da qual as gerações se lançam sucessivamente sem poder jamais alcançá-la. Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz nele se encontra menos. Chama a atenção aqui para essa palavra menos. Se nele se encontra menos, é porque existe homens felizes na terra. Se encontra menos. Então, se encontra menos, a felicidade já existe no nosso globo. Basta buscar esta felicidade com suas ações, suas atitudes. Ainda agora, o irmão falava da intenção. É muito importante termos intenção. Intenção de ajudar. Quando se tem intenção de ajudar, existe amor. Então, quando você coloca a palavra amor na sua atitude, aí fica tudo favorável. A sua intenção vai como se fosse assim, matar a sede de uma pessoa sedenta, matar a fome de uma pessoa que não ingeriu nada, que não botou nada na sua boca, no seu estômago. Matar a necessidade de uma pessoa quando você oferece um alojamento, um lar. Olha, falar em alojamento, me lembrei da passagem do bom samaritano. Que felicidade teve aquele homem quando foi conduzido à hospedagem por aquele que passava aonde antes tantos outros anteriormente passou e nem olhou para ele. Ele botou essa pessoa no lombo do seu animal, levou até a hospedaria e lá pagou as despesas, deixando tudo tranquilo. Que felicidade esse homem teve? Que felicidade o ajudado teve? Então existe sim felicidade nesse nosso globo, que ainda é de prova e de expiações. Mais tarde nós estamos aí caminhando, já tem irmãos nossos que batem no peito achando que o nosso globo já está regenerado, que a regeneração já começou. Começou sim, desde muito tempo atrás, mas é lenta. É lenta porque nós somos lentos nas nossas atividades racionais. Nós demoramos a ingerir o ensinamento. Mas a felicidade está a começo. Então, se existe uma perspectiva de melhora, de luta, para que você possa atingir um globo não de prova e expiações mais, mas de um mundo regenerado, existe uma felicidade aí no seu trajeto. Então nós não podemos abrir a boca e dizer para que eu vim aqui, o que eu estou fazendo aqui, pensar que só isso aqui, só a terra que é morada daqueles felizes, entre aspas, da terra, né? Então vamos aqui. Aquilo em que se consiste a felicidade sobre a terra é uma coisa tão efêmera para aqueles que não agem sabiamente, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, do resto se escoa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo aqui dos felizes da terra, aqueles que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrestre está destinada às provas e às expiações, é preciso admitir que existe alures, moradas mais favoráveis,
onde o espírito do homem, ainda aprisionado numa carne material, possui em sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Por isso, Deus semeou em vossos turbilhões esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então, quando nós iniciarmos um labor, vamos dizer assim, uma planta, queremos plantar tomates. Para isso nós precisamos o quê? Preparar a terra, né? Tornar essa terra não fértil em terra fértil, porque ela necessita de quê? De cuidados, de adubo, necessita de remédios contra as pragas, de muita água, né? Muito cuidado. Então você passa a olhar aquela terra com muito amor, como você olhasse para um filho. O nascimento de um filho é uma alegria imensa. A hora do casamento, quando se diz sim, é uma felicidade tremenda, que você pode colocar em prática todos os dias, manter aquela felicidade hora em hora, né, aquele casamento, e chegar, completar 50 anos de casados. É outra felicidade. Então, aquele cidadão que cultiva a terra, que faz o planejamento, que coloca todas as necessidades voltadas para o bem-estar daquela terra, quem é que vai ser beneficiado com esse trabalho todo? Primeiro ele, é como se nós acendêssemos uma lamparina, uma luz. Quem é que é beneficiado primeiramente? Qual é o rosto que brilha primeiro? Por isso que Jesus falou no seu evangelho: não coloqueis a candeia embaixo do alqueire. Não coloqueis a lâmpada embaixo da mesa. Para que essa lâmpada brilhe, para que essa vela, esse candelabro brilhe, é preciso que seja colocado na altura, para que possam todos serem beneficiados. Então, o homem que cultiva a sua terra, que prepara a sua terra, logo a seguir vai preparar o seu lar. E para que felicidade maior de estar dentro de um lar? Que não se olhe dentro do lar, pense-se que aqueles que estão sem lares, não estão sem lares porque merecem, não. Muitas vezes por falta de oportunidade, por falta de ânimo, por falta de coragem para chegar a esse objetivo da felicidade que é um lar. Aqueles que estão desempregados, que saem de casa muito cedo, buscando uma ocupação na vida, para que essa ocupação possa ser transformada em alimentos para a sua família, em conforto para a sua família, quando ele consegue, não é uma felicidade? Todas aquelas pessoas que estão em dificuldades, necessitando de um amparo, quando chega uma mão amiga e traz aquele provento do qual estavam necessitando, não é uma felicidade tanto para aquele que doa, para aquele que recebe? Em anos para trás, eu estava em atividade de rua, fazendo campanha de rua, sopa, lá em Fortaleza, e saíamos de madrugada. Saímos lá para as 10, 11 horas da noite e chegávamos de madrugada em casa com as panelas vazias, que fomos distribuir a sopa. Então, vocês acreditam que tinha época que tinha dias que a gente encontrava pessoas que recusavam a sopa? Muitos gritavam, escondidos, gritavam: toma não, que tem veneno. Do mesmo jeito, tem pessoas no meio da chuva, no meio do relento, do frio, que ao receberem
o cobertor, trocam por besteira. Então é do mesmo jeito. Então a gente encontra pessoas que estão ainda enraizados na negatividade, tanto aqueles que têm a condição de auxiliar, tanto aqueles que estão na condição de auxiliados. Então tem pessoas que não querem, são espíritos que estão aí ainda engatinhando, não pensa, não raciocina, não tem assim, não acredita em Deus. Não tem Deus no coração, não tem o Evangelho. Porque todo ser humano que tem Evangelho, que tem Jesus no seu coração, esse homem é feliz. Então me digam se não tem felicidade. O Evangelho diz, ainda não é. Ele diz que não é desse mundo ainda, mas não nos proíbe de buscar. Então, o Evangelho é muito esclarecedor. Vamos aqui. Todavia, não deduzais que minhas palavras, que a terra esteja dedicada para sempre a uma destinação penitenciária. Não é certamente porque dos progressos realizados podeis deduzir facilmente os progressos futuros, dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Tal é a tarefa imensa que deve realizar a nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Doutrina dos Espíritos. Assim, pois, meus caros filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós despoje energicamente o homem velho. Deveis tudo à divulgação deste Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios de luz sagrada, a obra, pois meu bem amados filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a este objetivo grandioso de preparar às novas gerações um mundo em que a felicidade não será mais uma palavra vã. Então, essa é a nossa tarefa de estarmos aqui de cara limpa, entrando em vossos lares para falar do Evangelho de Jesus, para falar da doutrina espírita. Eu sei que tem muitos que discordam dessa palavra, doutrina dos espíritos, mas essa palavra é como se fosse Jesus buzinando no nosso ouvido. Ela é determinante para o nosso progresso, para a nossa felicidade futura. Então, pessoas que realizam o Evangelho no lar há anos podem dizer e sentir a diferença. É aquela história, quando você acende uma luz, quando você abre o Evangelho na tua casa, no teu lar, é como se você acendesse uma luz. E esse Evangelho passa a ser obrigatório, passa a ser uma tarefa. Assim como você tem a sua tarefa no labor diário, você também vai passar a ter a tarefa do Evangelho no seu lar. Então o Evangelho no lar era para iluminar primeiramente teu lar, depois em volta do teu lar, em todos os quarteirões aonde você mora. Quase não se percebe, mas onde eu faço o meu Evangelho no meu lar, ali entra ano e sai ano e não sai nenhuma coisa negativa. A gente sabe que existe em outros locais, outros lugares, mas naquela redondeza ali, naquele âmbito onde eu moro, não tem nenhuma história negativa. Tem as besteirinhas e tudo mais, graças a Deus, aonde eu moro não tem nem bar, nem essas coisas. Mas o Evangelho está lá. E a gente pode também ter a determinação de abrir o Evangelho para um parente distante, para um amigo que está necessitando. E a gente faz isso com alegria, com satisfação, com felicidade. Porque temos a consciência de que o retorno é imediato. Então, a felicidade é ou não é desse mundo?
Pode começar aqui. E chamou a atenção também para o homem velho. Quem é que se acha novo nessa face da terra? Ninguém, tem ninguém novo. Todos somos homem velho. Todos viemos de reencarnações para trás, como se fosse a nossa a alegria de reencarnar, o objetivo para a melhora. Então, cada reencarne é novo livro que você abre, é nova história que você escreve, e que essas histórias escritas não sejam histórias para que mais tarde viemos a repetir a mesma história. Cada vez mais estamos melhorando. Antigamente, os nossos pais, nós não tínhamos a alegria, a gente sabia que eles nos amavam, mas nós não tínhamos o aconchego de um abraço, uma palavra assim direcionada, de incentivo. Era muito rude a criação, mas nem com isso hoje nós abrimos a boca para falar deles, e sim agradecer. Então, agradecer a Jesus é muito importante para que a gente possa ter conosco sempre a companhia dos nossos irmãos espirituais. Então, para finalizar a nossa conversa, vamos mentalizar Jesus caminhando na beira da praia, como se ele tivesse nos conduzido no colo, nos levando. Então vamos fechar os olhos agora para pedir a Deus, a Jesus, essa permissão de usarmos o nome tão santo para que a gente possa tirar algo de melhor para as nossas vidas. Como eu dizia, Jesus está caminhando na beira da praia e nós estamos ao lado dele, contando para Jesus a nossa história de vida. Dado o momento, a gente olha, vê 4 pegadas, as minhas e a de Jesus. Caminhando mais um pouco, olhamos de novo as pegadas e dessa vez só vi 2 pegadas. Fiquei triste, julgando que Jesus não estava mais ao meu lado. E Jesus estava ali. Quando indaguei de Jesus, ele disse: meu filho, as 2 pegadas que você vê são as minhas. Porque neste momento de dificuldade, difícil da tua vida, eu te carregava no colo. Então, Deus amado, nos permite nessa manhã maravilhosa agradecer e pedir a Deus, a Jesus, que possa penetrar com esse evangelho, fixar, aliás, esse evangelho em vossos lares, a casa da fraternidade em vossas casas. Então, agradecemos por tudo, Senhor Jesus, e pedimos a permissão para darmos por encerrado a nossa tarefa da manhã de hoje. Que a paz permaneça entre nós durante essa semana toda. Que assim seja. Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fontes auristes as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha e, sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiram a medicação e a providência ideais que o arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram a vida, mas sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que te afiguravam invencíveis pelo teor de angústia com que te alcançaram o imo da alma, desapareceram como por encanto, sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te restituiu a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis em outras faixas de experiência. No entanto,
Sem que despendesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já vencestes e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem se desesperar.